Então, qual é o objetivo, né, desse tema, né? Pensar assim, como encontrar Deus, né? A gente parece fácil, né? Para mim, pelo menos, é meio complicado, né? Porque qual a ideia que nós temos de Deus? É um velhinho barbudo, né? É um cara que a gente vai encontrar e falar tete a tete. O que é Deus? Né? Será que a gente realmente reflete no que é isso? Né? E eu vejo que muita gente tem uma dificuldade de falar de Deus. Né? Até reluta em citar a palavra Deus. Né? E aí a gente vê que nos falta assim humildade, né? De aceitar que nós não somos Deus, porque na verdade a gente reluta em aceitar Deus porque a gente acha que nós que somos Deus. Nós é que sabemos tudo, que mandamos tudo, que explicamos tudo, que dominamos tudo, né? E aí, independente se é uma pessoa de menos cultura, mais cultura, um cientista, a gente tem explicação para tudo, né? Impressionante, né? Às vezes a gente pega um amigo discutindo um negócio de lei e a gente começa a discutir a lei. Para você é advogado? Você conhece a lei? Né? A gente é meio metido, né? A gente é meio... Imagina Deus então, né? A gente não conhece as coisas do mundo real aqui, material, né? Então o objetivo vai ser esse. Mas sempre eu procuro falar, desculpe-me até que, qual o tempo que... É meia hora. Meia hora. Depois 10 minutos para pergunta e resposta. Então, eu sempre faço um preâmbulo dizendo assim, né? Para a gente entender a ótica de que tempo nós estamos, onde nós estamos no contexto, que varia muito. Falar, eu só nasci, vou morrer e acabou. É uma coisa. Mas eu entendo que dentro da doutrina espírita tem que ver de uma outra ótica, né? Nós nascemos, crescemos, erramos, acertamos, choramos, sofremos, casamos, né? E aí morremos, entre aspas, perdemos apenas o paletó de carne. E lá do outro lado refletimos naquilo que fizemos, não fizemos, aí pedimos outras oportunidades. Quando consegue entrar na fila para voltar, né? Porque hoje em dia ninguém quer ter filho, prefere ter cachorro e gato, né? Então, aí quando consegue uma vaguinha, nascemos de novo. Nascemos, crescemos, erramos, acertamos, e assim numa sucessão de existências. Com que objetivo? Evoluir, aprender. Porque disse Jesus a Nicodemos, doutor Nicodemos, né? Não verá a Deus aquele que não nascer de novo. E Nicodemos se mirou-se e falou, mas mestre, como é que eu vou nascer de novo? Vou adentrar a barriga da minha mãe de novo? E Jesus responde, admira muito que tu, doutor da lei, não saiba do que eu estou falando. Porque lá no Antigo Testamento está pontilhado dessa informação, né? Que há vidas sucessivas. Jesus, vários momentos Jesus falou isso. Elias voltou e vós o não reconhecesse. Quem era Elias? Elias era um profeta muito duro, que lá 2000 anos antes de Cristo degolou vários dos seus seguidores simplesmente porque eles não obedeciam o que ele queria. Ele retornou como João Batista. Ele tem que estudar a doutrina, porque ele está lá. Veio como João Batista e foi degolado. Lei de causa e efeito. Né? E Jesus falou para os apóstolos, Elias voltou e vós não reconhecestes. Então, essa ótica muda tudo para a gente. Porque, como ele disse, que não nascer de novo, não verá Deus. Porque é mentira eu falar que numa existência eu vou ver Deus. Com todas as minhas imperfeições, com todos os meus defeitos, o que é 50, 100 anos? Né? Ainda tira 2, 3 defeitos, fica mais 1.500 para a próxima. Né?
Não, mas a gente é metido, acha que tirou tudo, vai entrar no caixão como se fosse um anjo. Grande, né? Então, eu não vou me estender, porque o tempo passa, mas vocês vão levar, eu vou pincelar algumas coisas que eu acho importantes. Primeiro, falando de estudar a doutrina. Eu gosto de falar da literatura do que falar da minha cabeça, né? E quem sou eu, né? Se Kardec escreveu 7 livros, Emmanuel escreveu 200, Chico recebeu 600 livros, eu vou ficar inventando o quê? Né? Eu vou estudar o que já tem, não é? Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta número 1. O que é Deus? Aí no verso. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. 2. Que se deve entender por infinito, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Faltou um acento grave aqui no E. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, esse é o início. Primeiro, Deus é a suprema inteligência, né? Causa primeira de tudo. E ele faz essa pergunta, o que é infinito? Porque a gente tem uma elevada, Deus é infinito. Não, Deus já existia. A gente tem muita dificuldade em entender isso. O que é infinito, que não tem fim. Não, mas o universo não tem uma borda lá que acaba a galáxia? Não, não tem. Você olha para o céu, bilhões de estrelas, e a gente só acha que tem vida na Terra, né? Quantos planetas e seres diferentes que nós temos no universo, né? Infinitos, né? Por aí a gente já vê que a gente não tem condições. Aí a pergunta 10, pulando para 10, atributo da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Então os espíritos foram sinceros. Ele podia falar, não, vocês podem, pensa isso, pensa aquilo. Não pode, que nós... Falta-lhe para isso o sentido, quer dizer, nos falta um sentido. Nós temos 5 sentidos, né? A visão, o tato, o olfato, o paladar, né? A audição, mas falta o sentido espiritual, né? Então a gente pode ter uma noção, mas falar que entende Deus, ele foi sincero. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Isso aqui Jesus falou para Nicodemos, não verá a Deus aquele que não nascer de novo. Porque como é que nós vamos evoluir, deixar a matéria para poder compreender Deus? Não é? É a mesma coisa, vamos fazer uma comparação bem grosseira, né? O faxineiro de uma empresa, sei lá, a Volkswagen, tem um escritório lá na Faria Lima enorme. Ele consegue imaginar o que faz o presidente da Volkswagen? Não tem noção. Não tem noção. Ele pode às vezes até limpar a mesa do cara, mas não tem a mínima noção do que aquele cara faz, qual o poder que ele tem ali dentro. Falta ali o quê? Conhecimento, né? Ele precisaria conversar com os outros, passar por vários setores, aprender um monte de coisa. E mesmo assim, às vezes tem diretor que não entende o presidente. Né? Então é necessário a gente evoluir. Já imaginou o tamanho da nossa tarefa? Né? E aqui na 12 ele fala assim, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia alguma de suas perfeições? Ele responde, de algumas sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então você vê que o grande problema é a gente fala várias vezes da matéria.
O nosso apego à matéria nos impede de entender Deus. Né? Aliás, a gente geralmente pede para Deus o quê? Matéria, dinheiro, tchutchu, poder, sucesso, né? Grande engano, ele não está interessado em dar isso para nós. Ele está querendo que a gente evolua para ele. E para evoluir para ele, a gente tem que sair dessa amarra. Ah, mas assim eu tenho que viver na miséria? Não. Tem gente que tem, mas não é apegado ao que tem. Eu conheço exemplos. Trabalhei em banco, tinha cliente que tinha muita grana. E era uma pessoa simples, e fazia um trabalho que muita gente de caridade, que muitos de nós não fazemos. E ninguém sabia. Agora tem outros que às vezes tem muito menos. Você tem uma casinha, o carro já se acha o rei da cocada, né? Aqui no bairro eu sou melhor, isso, né? Gosta de ter um relógio de ouro, uma pulseira e tal, um apego. Então, pela marca, né? Pela marca do carro. Às vezes o carro dele vale 100 mil, o outro vale 80. É. Ele se sente importante porque o dele vale 100. Exatamente. A gente faz muita comparação. Aliás, nós vamos falar disso, que é uma outra coisa para encontrar Deus. Né? Não comparar. Antônio Hermílio, por exemplo, não sei se você sabe, ele dirigia a Beneficência Portuguesa, de graça. Né? Muitos citavam, eu cheguei a vê-lo uma vez lá, né? Ele vinha no Fusquinha, entrava lá às 6 horas da manhã e ficava lá o dia inteiro. A mulher dele reclamava que todo o dinheiro que ele tinha, ela queria ir para a Europa e ele queria ficar lá na Beneficência. Entendeu? Porque muda o conceito, e é isso que Deus quer. Se a gente desapega da matéria, a gente começa a compreender o que tem valor na verdade. Tem valor é o próximo, é o amor, é a caridade, né? E a gente sofre menos. Né? A gente está vendo aí os companheiros do Rio Grande do Sul passando toda essa situação, com certeza os que têm mais estão sofrendo mais. Não é? Mas também tem gente que não tinha nada que está sofrendo, porque só não tinha porque não conseguiu, mas... E agora ele está falando assim, agora que eu não vou conseguir ter nada. Então é uma amarra, é uma prisão para a gente, a matéria. E para entender Deus a gente tem que estar desapegado dela. Pode usá-la, porque nós não somos donos de nada que está aqui, nada, nem do corpo. Somos mordomos. É passageiro que sobrevive ao espírito, né? E eu tirei também, aqui atrás, na primeira página, do livro Minutos de Sabedoria, vocês conhecem? Um livro antigo, famoso, é desse tamanho assim, né? Já tive. Parece que tinha. O Torres Pastorino, acho que tem uns 80 anos aquele livro. E cada página é um pensamento, né? E esse 81 diz assim, Deus está em toda parte, portanto está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas e más. Registrem, boas e más. Tudo provém de Deus, tudo é manifestação divina. Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro pode ser a causa de um benefício futuro. Então aquilo que a gente pode achar que é um erro, alguém que pode ser uma pessoa que nos presta no nosso modo de ver, pode ser amanhã algo melhor que eu. Não julgueis para não ser julgados, não dizia Jesus, e a gente tem uma grande mania, o carro é melhor que o outro. Né? Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos porque está em tudo. Já ouviram falar do fluido universal? Né? Que é a manifestação de Deus, né? Vem de Deus e tudo que tem aqui, a eletricidade, o magnetismo, as energias, é a transformação do fluido universal. Né? E como ele veio de Deus,
é como se fosse o nosso fio do telefone direto com ele. Por isso, Deus não precisa não tem cara, não tem corpo, né? Eu não preciso de uma figura. A gente criou um monte de ídolos, por isso que, né, Moisés brigou com o povo ignorante, porque criaram ídolos de ouro. E Deus não é isso. Deus é energia, né? Eu sempre digo assim, se eu posso falar direto com o chefe lá, por que eu vou ficar usando despachante no meio do caminho? Falar com o santo, com o pastor, com o pregador, falo direto com ele, eu falo todo dia, toda hora. Né? E ele me atende, ele me ouve. Ah não, isso é blasfêmia. Não, ele ouve. Tenho certeza que ele ouve. Né? Então não adianta eu rezar 20 Pai Nosso, 20 não sei o quê, achar que estou falando com Deus. Se eu não estou falando de coração com ele, não estou falando nada, só estou repetindo um monte de palavras ali. Né? E tem uma meditação que diz assim: o reino do céu está dentro de vocês. Notem como isso aqui foi tirado de outro lugar, não é mais do Minuto de Sabedoria, de um outro livro que eu conheço. Você vê como as coisas são semelhantes, né? Porque a verdade não surge em um lugar só, ela surge em muitos lugares. Né? Meditação: o reino dos céus está dentro de você. Deus vê como ninguém pode ver o que está dentro de você. Ele vê você ficando cada vez mais parecido com Ele. Olha que coisa. Porque Ele vê quando a gente está evoluindo. Né? Como disse Jesus a Nicodemo, não verá a Deus aquele que não nascer de novo. Eu vou nascendo e vou evoluindo, vou aprendendo. Por mais que a gente ache que a gente só erra, isso é um outro grande risco, a gente achar que não serve para nada, né? Que bonito e bom era só Chico Xavier, era o Gandhi, Gente, todos nós somos filhos de Deus, criados à sua semelhança. De Jesus que disse, viu? Jesus não era hipócrita para falar isso só para ganhar voto, porque ele não tem eleição para ele. Né? Esta é a razão que você tem para evoluir, para ficar cada vez mais parecido com Deus, para desenvolver cada vez o Espírito de Deus dentro de você. Então, por que nós temos que evoluir? Porque nós queremos ficar parecido com Ele, bons. Né? Se não tiver isso, e onde está escrito isso? Na nossa consciência. Na nossa consciência, porque todos nós temos essa noção. O indígena, né, o aborígene, aquele que nunca ouviu falar de Deus, uma religião, porque religião é coisa dos homens, temos que esquecer as religiões. Nós espíritas também. Tomar cuidado para a gente não virar dogmático, porque o que leva a Deus não é a religião. Não é? É a evolução. E muitas religiões, quase todas, só criam, como se diz, dogmas e rituais. Aí a gente se apega ao ritual e acha que fazendo um ritual a gente está evoluindo. Não está fazendo nada, eu estou fazendo um ritual. Se eu ajoelhar ali, se eu rezar 10 Pai Nosso, se eu fechar o olho e fazer uma prece, mas eu não sou bom, nada sou. Eu sou só um belo pregador. Se eu falar e não tiver ação, eu sou só um bom falador. Né? Então o indígena lá não tem, ele está na natureza e ele adora a Deus. Como que ele adora a Deus? Porque ele vê a criação, a natureza, e ele fala, alguém criou tudo isso, não fui eu. Aqui não, aqui a gente já é arrogante. A gente acha que constrói prédios, aviões, acha que é Deus. Não é? Mas quem criou a lei da gravidade? Quem criou para poder, né? As coisas para magnetismo. Alguém já pensou o que é magnetismo? Eu gosto de fuçar essas coisas. Nem os cientistas sabem.
Tem uma pedra magnética, mas o cientista não consegue... Como surgiu aquilo ali, né? Como é que surgiu do nada, no meio das pedras? Alguém criou, se não fui eu, não foi o homem, foi Deus. Né? Várias vezes você pode ver nos outros aquelas qualidades e aspirações que você mesmo possui. Várias vezes você pode ver, a gente não vê, a gente vê os defeitos. Né? A gente vê os defeitos que nós não temos, a gente acha que não tem, só ele tem, só o outro tem. Né? Agora as qualidades X, Y, só eu tenho. Não, o outro também tem. Não é? Humberto de Campos, ele diz no livro A Boa Nova, eu até anotei, vocês conhecem o livro Boa Nova? É um livrinho, Humberto de Campos tem um monte de livros, né? De mensagens, contos e apólogos, contos dessa e de outra vida. Humberto de Campos foi um escritor maranhense brasileiro, tem um monte de contos, quando desencarnou passou a ser um escritor de contos do mundo espiritual para nós. E ele tentou uma vez desmistificar o Chico, né? Desmascarar. Foi desmascarado ele, né? Porque o Chico falou umas coisas para ele que ele falou, como é que o cara sabia tudo aquilo? Quando ele desencarnou, ele passou depois de um tempo a mandar pelo Chico essas notícias. Ele virou um repórter da espiritualidade. Do mesmo jeito que ele escrevia contos aqui, ele passou a escrever relatos da vida espiritual. Então esse ponto, A Boa Nova é fantástico, eu gosto muito, foi escrito em 1940, 50, porque ele tem 30 historinhas, 30 reportagens com os apóstolos. É Jesus conversando com cada apóstolo, mostrando, assim, animando, porque todos eles tinham problema. Os apóstolos eram santos? Não. Essa é outra coisa. Deus enxerga em nós todos aquilo que a gente nem ainda enxerga. Por que Jesus escolheu um cara que era violento, cortou a orelha do outro e negou ele 3 vezes para ser o líder do colégio apostólico? Por que ele escolheu um cara que era traidor? Por que ele escolheu um outro que era incrédulo? Só acreditava no que via, né? Vocês sabem que é São Tomé. E aí vai. Cada um. André, você olha lá, ele era medroso. Jesus tinha que ficar incentivando ele a fazer as coisas. Por que ele não escolheu os caras que eram bons, como nós? Né? Estudado. Ele não escolheu nenhum doutor da lei. Mas ele sabia que aqueles 12 iam dar frutos, porque ele já viu lá no fundo de cada um o pouco que já estava crescendo do amor a Deus. Enquanto que a gente vê no outro só defeito. E a gente gasta muito tempo olhando o defeito do outro. E aí, vamos ao cerne da questão. Para encontrar Deus, eu tenho que olhar para mim mesmo. Eu tenho que olhar para dentro. E nesse livro A Boa Nova, Humberto Campos cita que um dos apóstolos que fazia isso era Bartolomeu. E eu não sabia. Porque Bartolomeu, ele olhava para ele mesmo. Alguém aqui já fez meditação? Meditação? Não. Vou lá pela meditação, 15 minutos, fechar os olhos. Muitos acham que meditação é não pensar em nada. Não vai pensar, mas olhar para dentro. Gente, a gente começa a ver coisas da gente e se enxergar. Eu já fiz, eu vou falar, fiz um pouco, porque pelo meu tempo de idade eu devia ter feito muito mais. Mas eu tenho uma grande dificuldade, porque a gente é igual mariposa, a gente é atraído pela luz, sabe? Pelo barulho. A gente tem uma grande dificuldade de silenciar. Tem vários centros, tem uma plaquinha, o silêncio é uma prece, né? E a gente não tem hora daquele... Deus não ouve essa bagunça.
Jesus não falou? Quer conversar com Deus? Recolha-te. Conversa-te com Ele, né? Então a gente precisa buscar dentro de nós. E hoje, inclusive, nós estamos assim numa fissura imensa de falar do outro, discutir o outro. Outro dia eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, não sei se vocês conhecem, é um mineiro que é juiz de direito e ele faz umas palestras muito bacanas. E numa que foi de lá que eu tirei o texto, porque a palestra era Encontrando com Deus. E ele falava essas coisas, e ele fala assim, quando nós chegarmos lá, Deus não vai perguntar o que fez o presidente da República. Ele vai perguntar o que você fez. Mas a gente sabe mais o que o presidente fez ou deixou de fazer do que nós fizemos. A gente pode olhar o rabo do outro. Ele usou uma figura para mostrar bem que é o que nós estamos fazendo. A gente perde um tempo com as discussões que nós não vamos resolver. Eu tenho que resolver a minha. Eu tenho que olhar para mim, né? Eu sou arrogante, eu sou mentiroso, eu tenho raiva, eu sou invejoso, né? A história do carro, né? E a gente acha que não é. Mas se eu... mas eu não tenho, mas porque a gente tem dificuldade. Mas se for do vizinho, a gente acha na hora e põe um monte de exemplo que o cara fez. Mas ele está lá fazendo a mesma coisa com a gente. Não pergunte o que ele vai dizer. E muito menos peça para ele escrever, que a gente vai estar com vergonha, né? Então não julguemos. E foi isso que Jesus fez com os apóstolos. Ele não julgou. Ele viu a essência de que cada um podia fazer. Nós contrataríamos aqueles 12? Né? Então é isso. Mas para encontrar com Deus, eu tenho que me melhorar, eu tenho que evoluir. E começa por perdoar, né? E por último eu deixei o citativo do livro, mas aí vocês depois analisem, né? Porque a Deus tudo é possível. Agora o Haroldo Dutra, nessa palestra com ele, fala que a gente vai entender Deus quando a gente se surpreender com o que ele pode fazer, porque hoje a gente acha que sabe tudo que ele pode fazer. Não, mas tem coisas que acontece que a gente não imagina. Porque a ele tudo é possível. A gente acha que o mundo está perdido, que está acontecendo coisa, e a gente acha que Deus não está vendo. Ele está deixando, ele deixa o nosso livre-arbítrio funcionar. Ele não é igual a gente egoísta, aquele pai egoísta que quer vigiar o filho. Não, o filho não faz isso, faz aquilo, acha que vai salvar o filho fazendo por ele. Ele é ele, eu sou eu. Eu posso dar conselhos, né? Como Jesus deu conselho, mas ele não faz a nossa parte, né? Mas Deus está lá olhando. Então é isso, né? Ele fala aqui, ó, uma frase que, para terminar, esse texto 3, 6, 9, a 11ª lá embaixo. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. Então Deus tem essa visão. Para nós os loucos serão loucos, os desesperados sempre serão desesperados, né? Os ingratos são ingratos, mas Deus, Ele tem certeza que isso é tudo passageiro. E se Ele não acreditasse em nós não estaríamos aqui, né? E Jesus falou na cruz lá, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Ele sabia que a gente ia poder fazer melhor, mas naquela hora a gente não sabia. Agora, 2000 anos depois, com tudo que já veio de literatura, de todas as religiões, né? De todos os pregadores, mensageiros, nós não podemos mais alegar que não sabemos. Então, como é que fazer? Fazer a nossa mudança, não do outro. Eu vou sair daqui e vou falar para a mulher, falou lá que tem que ir. Não é para os outros, é para nós.
Nem pensem do outro. O outro vai continuar sendo como ele é, do jeito que ele é, e não é porque eu falei que ele vai mudar. Aliás, Emmanuel, o mentor do Chico, dizia: as palavras convencem, os exemplos arrastam. Se a gente quer que o outro siga o que a gente está pensando, seja o exemplo, mas não tente convencer com as palavras. Né? Porque aí a pessoa vai ver que eu me modifiquei e vai perguntar: poxa, você mudou, né? O que está acontecendo? Aí eu estou indo num lugar lá, você conhece a Mary Bebê? Entendeu? É assim. E é isso aí, gente. É uma pincelada, porque falar de Deus daria para a gente falar o ano inteiro. Sim.